Fala galera do YouTube, mais um vídeo aqui falando de transistor. Vocês lembram que uma vez eu fiz um vídeo falando da configuração base comum, mas aí eu não continuei, né? Que agora tem o coletor comum, tem o emissor comum. Então dando continuação agora com a configuração emissor comum, né? TEC-TED eletrônica, né? Tô pegando uma imagem aqui, aproveitando essa imagem aqui, né? Que eu tenho salvo aqui, né? Uma imagem aqui salvo, né? Já copio no arquivos para preparar aí o material. Então eu aproveito já algumas imagens para não ter que desenhar. Então tá aí, ó, tá? Então aqui temos aí a atual configuração emissor comum, né? E muito utilizado em circuitos transistorizados, né? Por esse motivo, diversos parâmetros dos transistores que se acham nos manuais técnicos usa como referência essa configuração, o emissor comum. Assim, a base é o terminal de entrada de corrente e o coletor o terminal de saída de corrente no circuito. O emissor é comum às tensões de entrada e saída, como se vê aí na figura, né? Para, no caso aí, PNP ou NPN. Cada valor constante da tensão de saída, VCE, variando-se a tensão de entrada VBE, obterá uma corrente de entrada IB, que resultará no gráfico que eu vou mostrar depois na figura a seguir para vocês, tá? Vou mostrar aqui o gráfico para vocês. Bom, aí está o gráfico, tá? Curva característica da entrada EC, emissor comum, tá? Então, o gráfico dá para enxergar bem, né? Então, a curva característica de entrada, ou podemos chamar de característica de base, se assemelha à de configuração BC, né? Característica de entrada, ou podemos chamar de característica, não, acho que não, invertendo aqui, desculpa, né? A curva característica de entrada, ou podemos chamar de características de... Isso. Então, continuando aqui, tive que dar uma paradinha aqui para poder colocar a bateria que está descarregando aqui. Bom, então, como podemos ver aí, a curva característica de entrada, ou podemos chamar também de característica de base, se assemelha à da configuração BC, né? Isso por ter a função diretamente polarizada. Veja que é possível controlar a corrente de base fazendo variar a tensão entre base e emissor. Então, vamos ver as curvas características de saída EC, né? Bom, cada valor constante de corrente de entrada IB, se variando a tensão da saída VCE, obterá uma corrente de saída IC, e no gráfico obteremos o espectro mostrado na figura que eu vou mostrar a seguir para vocês. Então, tá aí. Temos aí a curva característica da saída EC, tá? Então, como eu estava falando, né, obteremos essa imagem aí. Característica de saída, ou podemos dizer de coletor, se parece muito com a da configuração BC, mas a inclinação das curvas de IB constante na região ativa é menor, né? É menor. Na tal curva, né, distingue-se as três regiões de trabalho do transistor: corte, IC aproximadamente zero, saturação VC aproximadamente zero, e ativa, região entre corte e saturação, IB é linear, né? IB é linear, né, no caso, né? IB é linear, né? Então é isso aí, né? Então nós temos as três regiões de trabalho do transistor: corte, né, IC aproximadamente zero, saturação VC aproximadamente zero, e ativa, né, a região de ativa, que é a região entre o corte e a saturação, IB é linear, né? Então, o ganho de corrente, configuração emissor comum. Bom, para a configuração EC, a relação entre corrente de saída e corrente de entrada, ou seja, IC e IB, com I minúsculo, tá? Determinará o ganho de corrente que chamamos de beta ou HFE. Como vemos, o cálculo será tipo HFE, que é igual beta,
Então podemos botar HFE ou beta igual a IC sobre IB, tá? É a fórmula para descobrir o beta ou HFE, né? IC sobre IB. Sendo IC muito maior que IB, o ganho beta de corrente é muito maior que 1. Ou seja, no emissor comum, o transistor funcionará como um amplificador de corrente. Como varia a inclinação das curvas para cada valor de IB, o ganho beta de corrente não se torna constante. Valores beta de 50 a 900 são típicos, né? Então, falando de ganho de corrente EC vezes BC, ou seja, ganho de corrente de emissor comum vezes o base comum. Do ganho de corrente beta da configuração EC, poderá obter o ganho de corrente alfa da configuração base comum e vice-versa, como se segue. No transistor se relacionam as correntes assim: IE igual a IB mais IC. Pelas equações do ganho de corrente, tem-se IB igual a IC sobre IB e IE igual a IC sobre alfa, tá? Então, substituindo IB e IE na equação, na primeira equação que eu falei, podemos ter IC sobre alfa, que é igual a IC sobre beta, mais IC. Dividido IC, que é 1 sobre alfa, que é igual a 1 sobre beta, mais 1, tá? Dividido IC, tá? Vou mostrar a fórmula aqui para vocês, espera aí. Eu estava falando, né? Substituindo IB e IE na equação primeira, na primeira equação, então será IC sobre alfa, que é igual a IC sobre beta, mais IC, ou dividido IC, né? Podemos ter a fórmula 1 sobre alfa, que é igual a 1 sobre beta, mais 1. Pronto, agora botei a câmera no lugar certo aqui. Estava escrevendo aqui, né? E continuando, né? Continuando a fórmula, beta igual a alfa mais alfa vezes beta, e continuando, igual a beta igual a alfa 1 mais beta, que continuando a fórmula, alfa igual a beta sobre 1 mais beta, tá? Sobre 1 mais beta. É isso aí. Vou escrever aqui para ficar fácil para vocês entender, né? Ou podemos ainda usar beta igual a alfa sobre 1 menos alfa, né? Também, certo? No nosso raciocínio, vamos dar um exemplo. Dadas as curvas características de entrada e saída de um transistor NPN, determinar a corrente de base para VB igual a 0,8 volts, veja bem, é isso mesmo, 0,8 volts. B, item B, o ganho de corrente nas condições do item A. O ganho de corrente, item C, o ganho de corrente na configuração base comum. Item D, o novo ganho de corrente caso IB dobre o valor, mantida a tensão VCE. Item E, o novo ganho da corrente na configuração BC, né? Então são esses aí. Então, para VB igual a 0,8 volts, né? Para VB igual a 0,8 volts, tem-se que IB igual a 300 microampere, né? Como a gente pode ver na curva característica aqui da figura, tá? Onde nós temos a reta aqui, tá? Aqui é a entrada, tá? A curva característica de entrada. Então, para VB igual a 0,8 volts, tem-se que IB igual a 300 microampere, tá? A curva característica de entrada, essa aqui é a curva característica de entrada,
foi obtida para VC igual a 5 volts. Tá? Entrando com esse valor na curva de saída, juntamente com a corrente de entrada, IB, obtida no item A, tem-se que a corrente de saída IC igual a 110 mA. Tá? Com os valores de IC e IB, tem-se que o ganho de corrente do transistor, nas condições atual, valerá, tá? Vamos ver aqui, valerá, vamos ver aqui a fórmula. Bom, como estava falando, né? Na configuração base comum, ou melhor, com os valores de IC e IB, tem-se que o ganho de corrente do transistor, nas condições atual, valerá beta igual a IC sobre IB, que é igual a, trocando em número, 110, né, vezes 10 a terceira potência negativa sobre 300 vezes 10 a sexta potência negativa, que é igual a 367, tá? É o valor. Vou aproximar aqui. É o valor. Tá, veja bem que esses 300 é o valor de IB microampere, né? Ok? E o 110 é o da corrente de coletor. Tá? Tá bom? Na configuração base comum, o ganho de corrente é alfa igual a beta sobre 1 mais beta, trocando em número 367, que é esse aqui, sobre 1 mais 367. Alfa igual a 0,9973. Se a corrente de base dobra o valor, terá IB 600 microamperes, certo? Pela curva de saída, né, mostrado anteriormente, tem-se um novo valor de corrente de coletor, né, que será IC igual a 280 microamperes. Assim, beta igual a IC sobre IB, que é igual a 280 vezes 10 a terceira potência negativa sobre 600, aqui ó, dobrou, né, vezes 10 a sexta potência negativa, igual a 467, tá? Na configuração base comum, o ganho da corrente valerá, então, alfa igual a beta sobre 1 mais beta. Trocando em números, alfa igual a 467 sobre 1 mais 467, alfa igual a 0,9979. Tá? Para ver os dois valores aí, ó. Dobrando a corrente de 300 microamperes para 600, né? Ficou assim, essa fórmula, tá? Lembrando que eu mostrei para vocês, deixa eu abrir aqui novamente. Eu mostrei para vocês a figura da corrente de entrada, né? Mas não mostrei a imagem de saída, né? Que é esse aqui, tá bom? Tá? Como vocês vão poder ver aí, tá? Dá pra ver aí. Eu mostrei a curva de entrada, mas não mostrei a curva de saída. Nos dois temos então a curva de entrada e a curva de saída, tá? Como vocês podem ver aí, tá? Que eu mostrei a de entrada, né? Não mostrei de saída. Então essa é a curva de saída, tá bom? Curva característica do transistor, tá? E que nós estamos estudando aqui, estou falando sobre emissor comum, né? Que tem algumas coisas em particular parecido com de base comum em algumas coisas, tá ok? Então é isso aí. Depois a gente continua com o coletor comum, TecTed Eletrônica. Espero que tenha gostado do vídeo aí e até a próxima lição.